crê nisso? Seguro, Deus sempre provê o caminho. Havia um pequeno sujeito chamado Jairo, certo dia. Ele havia se unido com um grupo de incrédulos, como muitos pregadores. Eles estão unidos do mesmo modo hoje. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Te damos graças, grande Criador, por reconhecer que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Estamos aqui certo desta vitória, desta bênção que é revelada aos eleitos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valorizando a revelação. Bom, devemos começar de pequeno. Quem não dá valor a pai e mãe, dificilmente dá valor a Deus. Primeiro você tem que começar do ser humano, valorizar de onde você veio, valorizar seu pai, valorizar sua mãe, e ainda que sejam uns caquinhos de velhos, tem que ser valorizado. Não se valoriza porque a idade faz as pessoas olhar um para o outro de uma forma desprezível. Se valoriza o jovem porque se olha de uma forma robusta, mas o tempo de valorizar é todo o tempo. Então, por isso quero começar aqui de pai e mãe. Os filhos têm que valorizar, os pais também valorizar os filhos. Tem coisa que a Bíblia diz que para os pais não provocar ira em seus filhos. A gente tem que procurar ver o que é que provoca a ira nos filhos, porque a gente, como pais, a gente faz o que quer, certo? Faz o que quer, domina, e se estiver provocando ira, então precisa ver o que é que os pais têm que fazer para não provocar ira, raiva nos filhos. Você já ouviu muito disso, então agora é hora de colocar estas coisas em prática. É tempo de colocar tudo isso em prática. Obedecer pai e mãe, isso é Bíblia, isso é mandamento, está nos 10 mandamentos, para que vá bem todos os dias da sua vida e você possa entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, aquela terra que Ele te dá. Lá atrás falou em Canaã, aqui é trovões, tem que valorizar.
precisa de valorizar. Outra coisa, passando rapidamente para me chegar na revelação, e se deve valorizar casamento. O não valorizar casamento perde o casamento. Em 1999 eu preguei essa mensaginha, valorizando o casamento. Então, o perigo de não valorizar o casamento, eu preguei. E as pessoas, por não valorizar, perde gente boa, porque não valorizou o casamento. E outra hora dá valor só depois que morre. Ele era bom, ela era boa. Morreu? Por isso que era bom. Então tem que dar valor às coisas enquanto é vida. Dar uma rosa, como diz o profeta, para o irmão, do que dar um buquê depois que morreu. Aí depois que morreu vem uma coroa de flor, honrarias, aquela família, né, enlutada, como que valorizando o defunto. Tem que valorizar quando tem vida. Depois que morre não adianta. Enquanto tem vida, ora por eles, que depois que morre não adianta orar mais. Não vamos enganar como os católicos vivem enganados, por milhares de anos aí enganados, que vale a pena orar depois que morre. Depois que morre não adianta mais. Não vale a pena. É o que aconteceu com aquela moça que criticou o profeta e que disse: se a minha vaca entrar na religião de Billy Graham, eu a matarei. Ela foi cruzar a rua, foi acidentada e foi para o hospital dizendo: chama-me Billy Graham, chama-me Billy Graham. E vieram e avisaram, irmão Brana, não que a mulher tinha falado aquilo, mas que estava morrendo no hospital e queria vê-lo. E ele saiu do culto rapidamente para chegar lá, subindo as escadarias do hospital. A enfermeira disse: você veio ver fulano de tal? Sim, acabou de morrer agora. Não tem tempo mais. Aí vem o esposo e diz: ora por ela. Ele diz: agora não adianta mais. Já morreu? Não adianta você orar por quem morreu. Aproveita e ora enquanto tem vida. Amém? Então, se está doente, ore. Está doente? Ore. Se está alegre, cante louvores. Então, vamos usar esta expressão. Se alguém está doente, o que nós temos que fazer é orar. Orar pelo enfermo. E orar e crer. Crer que aquilo que nós vamos pedir já foi dado. Ele nem vai dar mais, já foi dado. Nós só temos que crer que foi dado. E tem hora que nós encaramos as coisas com medo. Eu tenho aqui tudo escrito, que eu passei rapidamente desses parágrafos, que é da Nova Mensagem, essa provando sua palavra, roxinha, né? Essa daqui não é aquela azul. Provando sua palavra, que foi pregado em abril de 65. Mas certas expressões de irmão Brana, eu gosto muito, isso aqui forma muitas mensagens. Parágrafo 110. Deus usa métodos tão simples. É assim, a simplicidade disso é o que o torna Deus para mim. Irmão Brana viu, a simplicidade daquilo que Deus usa é que Ele torna Deus para mim, porque Ele usa coisas simples. Deus trabalha na simplicidade. Estamos sempre tentando encontrar uma coisa grande, que vai fazer alguma coisa, e Deus, alguma grande organização que vai tomar a coisa toda e colocar em ordem. Todo mundo espera nisso. Todo mundo está esperando lá do Centro-Oeste, ele vai pegar, é uma grande organização, vai pegar a coisa toda e colocar em ordem. Não, não é assim. Deus é simples. Não é uma grande organização. Quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem que Ele possa manter em suas mãos. Porque tem homem que não mantém nas mãos de Deus. É um homem que possa manter nas mãos de Deus. Que quer na mão de Deus, mas ele fica esperneando. Não para nas mãos de Deus. Mas se Deus puder pegar um homem como Ele pegou Brana,
e manteve brana em suas mãos desde criança. Nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para você no futuro. Então, vale a pena. O que ele pode falar? Diz o profeta: ele provará cada palavra que ele disse. Aí Deus prova cada palavra que ele disse. Por meio disto, emprega métodos tão pequenos e simples. É a forma de Deus trabalhar. Os homens querem mostrar grande coisa, grande trabalho. Não, Deus trabalha de uma forma simples, às claras, mas por ser simples fica escondido. Porque Deus estava escondido em Jesus e nem 1/3 dos judeus conheceram Jesus Cristo como enviado naquele dia, Deus em carne. Assim como Deus usou William Branham, nem 1/3 da América conheceu William Branham como profeta. Hoje estamos falando muito nele como profeta, mas no tempo que ele viveu, no tempo dos milagres, das maravilhas, daquilo que podia chamar a atenção do povo, para depois ele dar a terceira puxada, que tem coisa que é só para chamar a atenção, cura divina, sinal nas mãos, aquilo ali era para chamar a atenção do povo. Aquilo não era a mensagem dele. A mensagem dele era Apocalipse 10:7, revelar os mistérios, tomar os mistérios e mostrar estas coisas para nós. Então, esse é outro lado aqui, o 116, provando sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em Marcos 11:22. Isso é verdade. Eu sei que é a verdade. É a palavra de Deus. Isso prova que é a verdade. Estamos simplesmente com medo, algumas vezes. Chegamos a um ponto onde estamos com medo de que Ele não cumpra sua palavra. Muitas vezes a gente ora, mas fica com medo, com receio. E se Deus não fizer isso? Eu vou falar que Ele faz. E se ele não fizer? A questão é que ele não vai fazer, ele já fez. Ele está precisando de alguém que tome a sua palavra e creia nela. Agora, isso aqui eu estou dizendo ainda coisa de primeira e segunda etapa, que te faz uma boa pessoa, que te faz conhecido. Na terceira etapa, as pessoas não querem nem te ver. Na terceira etapa, eles não queriam o William Branham. Eles queriam o Branham da primeira e segunda etapa, cura divina, mas da revelação, eles não queriam, nem a África quis Branham assim, certo? Não quis. A gente tem hora que vê o testemunho do irmão, o irmão diz assim: a minha mulher, ela queria aquele velho homem que eu era, aquele fumante, aquele beberrão, aquele homem de boate. A minha mulher queria aquele velho homem que eu era. Ela não quer o novo homem, ela queria o velho homem. E tem gente que ainda quer as velhas coisas que Deus já fez nova. Tudo se fez novo, eles querem as velhas coisas. Eles não querem aquilo que Deus tem feito novo para eles. Então tem testemunho que vem despertando a gente. Irmãos mesmo dizendo: a minha mulher não gosta deste homem novo agora, ela gosta do homem velho que eu era. Porque com o homem velho que eu era, eu fumava, bebia com ela cerveja e fumava droga e cheirava com ela. Aí ela gostava desse velho homem. Agora eu sou um novo homem que não faço essas coisas. Ela não gosta desse novo homem, porque ela não muda de vida, então gosta do velho. E os crentes são assim, eles não mudam de vida, eles gostam das coisas velhas. A coisa velha não passou para eles. Nada se fez novo para eles. Eles gostam das coisas velhas. E é tempo de você gostar daquilo que Deus já fez em você. Deus fez em você e fez para você uma coisa nova. É tempo de você gostar desta coisa nova. Aí o próprio Jesus diz: eles não querem eu agora mudado, eles não querem eu agora como filho do homem, eles só querem eu como filho de Deus. Vamos pensar nisso. Os homens só querem eu como filho de Deus. Eu vim como filho do homem, eles não me querem. Eu vim como graça, eles não me querem como graça, eles só me querem como velho homem, a lei. Sempre é assim.
Eu sei, não comparando essas coisas do mundo, drogas com isso mesmo, aplicando essas coisas na mensagem para nós podermos ver isso daí. As pessoas querem Jesus de 2000 anos, ela não quer Jesus Brana. Ela quer Jesus de 2000 anos, que hoje mesmo aquele Jesus não pode fazer mais nada. Para te falar a verdade, até o Jesus Brana, de 40, 50 anos atrás, que era ungido Cristo Brana. Hoje, ele não pode fazer, tem que ser nós. Hoje tem que ser nós ungidos. Entende? Põe seu nome aí, ungido de hoje, para poder fazer alguma coisa para as pessoas. E as pessoas querem sempre aquilo lá de trás. É quando aquilo termina, então, vamos, pega livro, muitos livros, milhões de livros, brigamos para imprimir livros do profeta, que já foi há 50 anos atrás, e brigamos, e isso aqui tem que ser feito, isso aqui é direito meu, é direito autoral, isso aqui é aquilo outro. Mas naquele tempo você não fazia nada. Por que hoje? Depois que passou o tempo, você diz, mas passou o tempo da mensagem? Sim, da mensagem escrita. Passou o tempo, hoje é tempo da mensagem encarnada. Entende? As pessoas ficam atrás de uma Bíblia livro. Não, é Bíblia andando em 2 pés hoje. É isso aqui, você está atrás. Deus mudou, ele diz, eu não sou mais Apocalipse 5. A gente fica nisso daqui toda a vida. Eu não sou Apocalipse 5, eu mudei. Não, mas o Senhor é Deus, diz que não muda, então eu mudei em morfe. Eu era Apocalipse 5, eu não podia te revelar nada. Hoje eu sou Apocalipse 10, eu sou um livro aberto para você. E a igreja quer Jesus livro fechado. A igreja gosta de um marido velho, antigo. Enquanto Deus deu para ela um marido novo, a palavra revelada. Ela quer a palavra fechada. Capítulo 5 de Apocalipse. Enquanto Deus te deu Apocalipse 10, temos que valorizar isso. Entende? Precisa valorizar Apocalipse 10. Aí o Apocalipse 5. Se você não valoriza Apocalipse 10, não há valor em Apocalipse 5, porque ele se converteu em Apocalipse 10. Certo? É isso que tem que ver, mas as pessoas não vê. A valorização que você dá, aquilo é porque Deus fez aquilo novo para você. É aquilo novo. O que dá valor ao marido é que Deus fez daquele marido velho um marido novo. Não que Deus deu um novo marido para a mulher, um novo marido para a igreja. Não, ele fez do marido velho o novo. Um novo. Tem que fazer, ele tem que ser uma nova criatura. E você, mas Jesus novo, sim. O profeta diz, é Jesus Cristo em carne humana entre nós. Agora, Jesus Cristo em carne humana entre nós chamava Brana. Brana não era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava numa carne, Jesus Cristo estava em morfe. Amém? Tem coisa que as pessoas lutam, mas nunca chegam onde precisa chegar. E precisa aprender, essas coisas precisa aprender. Deus em morfe. Então aqui o irmão Brando diz, estamos simplesmente com medo, algumas vezes, chegamos a um ponto onde estamos com medo de que ele não cumpra a sua palavra. Ele cumprirá essa palavra. Ele diz que o faria. Agora, constatamos que isto é verdade. Ele provou isto. Amém. Quer dizer, ele diz que faria e ele o fez. Amém. Olha, tudo que eu vou falar sempre, muitas vezes é uma repetição de tudo aquilo que nós já sabemos, mas que precisamos passar por isso. Quando eu li, lendo mesmo a mensagem assim, uma hora para outra me veio valorizar a revelação. São títulos que chegam assim, ele se oferece, valorizando a revelação. Eu poderia ter usado este outro título aqui, ele cumprirá essa palavra. Na mesma hora mudou, ele valorizando a revelação. E as pessoas têm que valorizar o que Deus fez, a palavra que Deus te deu, a mensagem que Deus te deu, o marido que Deus te deu, a mulher que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, a igreja que Deus te deu, o pastor que Deus te deu. Aí você tem que valorizar. Agora, vai e examina agora a fé,
Porque uma coisa que você não pode trocar é de marido e de mulher. Mas de fé você pode trocar. Entende? De marido e de mulher você não pode trocar. Alguém diz, mas eu já troquei. O problema é seu. Mas não pode trocar. Certo? Isso é Bíblia. Você não pode trocar sem adulterar. Trocar de marido, trocar de mulher. Não pode, sem adulterar. Mas você precisa trocar de fé. Mude a sua fé. Não tenha aquela fé mesquinha em coisas que Deus já revelou e você diz que não. Você não dá valor ao que Deus faz. Tem que valorizar ao que Deus faz, ao que Deus revela. Olha para aquilo e valoriza. Eu pensei nisso. Uma das primeiras coisas que chegou é aquilo que sempre nós falamos. O mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. A gente tem que valorizar isso. O mistério de toda a Bíblia é uma coisa só. É o ministério do sétimo anjo. Quer dizer, o mistério de tudo, 7 trovões, 7º selo, terceira puxada, novo nome, visão da tenda. O mistério de toda a Bíblia, dia e hora, é o ministério do sétimo anjo. O profeta não pregou isso errado. Está no 1º selo 33, na tradução de Goiânia, a primeira tradução de Goiânia. Se você der valor a isso, você valoriza Apocalipse 10. Você vai ver que o que Deus fez está feito e você dá valor àquilo. Quando você dá valor àquilo, você trata bem, você crê, você defende. É aquilo que você dá valor. Se você não dá valor, você não trata bem, você não defende. Agora, você não vai defender uma coisa errada. O marido, quando não está certo, a mulher chega para ele e diz, você não está bem, filho? A mulher, quando não está certo, então o marido, oh, querida, você precisa chegar no lugar. Agora, a mensagem já está no lugar. É o que Deus quer, é dizer para nós, querida, é isso, valoriza o que eu tenho te dado. Valoriza a minha revelação, me valoriza em carne. Não espera passar do tempo, morrer é mensagem que passou do tempo. Depois que passou do tempo, então podemos ter os filhos Brana valorizando Brana. Você tem que valorizar Brana quando Brana está vivo. Aí quando a mensagem passa do tempo, que a mensagem agora é da noiva, a esposa de Cristo está profetizando outra vez. Se você quiser valorizar a mensagem de William Branham, você tem que crer e valorizar a mensagem que a esposa prega. Não que qualquer pregador que andou com o irmão Branham anda pregando e não tem nem revelação, que a terceira etapa já cumpriu, que os trovões foram revelados. Não tem que valorizar certos indivíduos. As pessoas se perdem porque não valoriza Deus, não valoriza a palavra. Ela valoriza o homem ao invés de valorizar a palavra, que devia esta palavra estar no homem. A palavra deve estar no pastor, para a igreja o valorizar. O caráter deve estar na esposa, para o marido a valorizar. O caráter deve estar no homem, para a esposa o valorizar. E assim, você sabe que a palavra tem que estar na igreja. E a palavra, estando na igreja, o eleito valoriza aquela palavra. A palavra está no pastor, para a igreja valorizar o seu pastor. Agora, se o pastor não tem a palavra, como pode? Ah, mas irmão Branham diz que é para você ficar ao lado do seu pastor. Espera lá, por que você não ficou na Assembleia de Deus ao lado do seu pastor? Me diga que ele era um pastor errado. Ele era um pastor bom, ele era um pastor de oração. Mas quando a revelação chegou, você não ficou ao lado dele, porque você viu que a revelação estava em outro lugar e você tinha que valorizar a revelação. Quando a mensagem veio para o Brasil, nós valorizamos a revelação. Deixamos de cruzada, deixamos de assembleia, pentecostal e fomos tudo para a mensagem do profeta. Mas agora, você sabe que a mensagem está valorizada na terceira puxada, está revelada, está claro. Por que você não valoriza essa mensagem? Oh, mas eu estou com quem já fez um grande trabalho no Brasil, no mundo. Não importa que fez o trabalho, mas já passou. O seu trabalho foi concluído. Você até dizendo, fez um trabalho. Não faz mais, já acabou. Tem que se notar isso. E você tem que valorizar a luz que Deus manda. É por isso que as pessoas ficam sempre amarradas nas denominações. E há 30 e poucos anos atrás a gente não pensava que Deus ia fazer alguma coisa no futuro
para poder nos desamarrar da primeira e segunda etapa. Nós nunca pensamos nisso, mas Deus, que é onisciente, ele diz: eu vou fazer isso aí. Vocês vêm e depois vou dar uma chacoalhada no ninho. Eu vou tirar a pluma do ninho, vou tirar a pele do ninho. Eles não querem, já acostumaram 30, 40 anos pregando o cordeiro no trono, e agora Deus veio e puxou o couro do ninho e diz: o cordeiro saiu do trono. E eles ficam em cima dos espinhos. Não, põe couro outra vez para nós aqui, põe intercessão outra vez aqui para nós, mata cordeiro para nós outra vez. Não, filho, agora não vai adiantar mais. Você tem que valorizar o que Deus está fazendo agora. Não venha você dar valor só nesses livrinhos do profeta, que são os livros mais ricos que tem. Se você valorizar esses livrinhos e não valorizar esta pregação de que o cordeiro saiu do trono e revelou este livrinho para você, porque senão você não sabe o que ele é. Muitas vezes as pessoas lêem a Bíblia, lêem esses livros e não entendem. Nós pensamos aqui no Brasil, precisava já ter os 7 selos há muito tempo, distribuído para todo crente. Olha, tem centenas e milhares de crentes no Brasil que não têm os 7 selos. Eles não têm. E eles deveriam já ter buscado em primeiro lugar. Mas hoje eles não estão nem pensando no primeiro selo e nos selos. Eles não estão nem pensando por quê? Eles dizem: esse negócio de selo só está dando problema, rapaz. Que aí descobre que o cordeiro sai do trono e pronto. Para nós é valorizar. Valorizamos, o selo foi aberto. Nós valorizamos isso daqui. Eles não podem valorizar essas coisas. Mas isso daqui, para mim, é tremendo. Eu gosto disso. Você vai valorizar. Já diz da terceira puxada, da terceira etapa, tem que ser valorizado. O profeta diz no 207, porque clamas, fala. Diz: que lição, que lição. Nesta etapa da jornada, onde estamos parados? Nesta etapa da jornada, tem que valorizar isso. 1963, o profeta dizendo: nesta etapa da jornada, onde estamos parados? Olhe onde estamos agora. Sim, Senhor, na terceira etapa. Agora você procura pastores por aí que crê na ressurreição isolada do irmão Branham, e que gente tem companheirismo com isso ainda, e diz: olha, o irmão Branham vai vir para a terceira etapa. Por que eles não lêem a mensagem do profeta? Por que não crê nisso? Eles não valorizam a mensagem, não valorizam a revelação. São pregadores que não valorizam a revelação. Valorizar a revelação é você dizer assim: o que eu preguei estava errado e a revelação está certa. Foi o que Branham fez com a sua primeira e segunda etapa. Ele começou a pregar a terceira etapa e tendo que consertar a primeira e segunda, tendo que consertar mensagens que ele pregou lá atrás. Mas ele sabia, ele diz: a revelação é quem faz isso. A revelação faz você ver coisa que você nunca pensou que aquilo era daquele jeito. Mas a revelação faz isso. Então tem que se valorizar isso. Aqui está. Onde estamos? Na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor. Agora, outra coisa, 273, o irmão Branham diz assim: Deus, me dê coragem para tomar essa espada da palavra. Você sabe quando começa o início da terceira etapa? Irmão Branham pedindo força, dá-me graça, dá-me coragem para pegar a espada da palavra que ele pôs em minha mão por volta de 33 anos atrás e sujeitá-la e marchar à frente para a terceira etapa. É minha oração. Aí as pessoas dizem: você está vendo? Ele está orando que ele tem que marchar para frente com a terceira etapa. Por certo, e tinha que marchar para frente com essa terceira etapa, não é marchar para trás mais. Ele tem que marchar para frente. Você vai marchar para frente, não é para trás. Tem que marchar, tem que ir para frente com esta terceira etapa. É a minha oração. Agora, valoriza isso. Terceira etapa, já nos dias do profeta, ele diz: estamos na terceira etapa. Tem que se valorizar. Eu estou passando só por coisa conhecida, porque falar, você precisa valorizar isso que você tem. Cada dia a gente tem aquela revelação de valoriza isso. Se você não valoriza o marido, você perde ele. Se você não valoriza a esposa,
você perde. Muitas vezes não perde o marido, não perde a mulher, sabe por quê? Porque são crentes. Aí diz, não vou aguentar essa jabiraca aqui até o fim. Né? Eu vou aguentar esse homem até o fim. Porque Jesus falou que tem que carregar minha cruz até que a morte separa. Então eu vou aguentar essa coisa até o fim. Mas quando encontra pessoas dentro da igreja que dizem assim, não vai dar para aguentar esse negócio não. Não vai dar não, eu não vou suportar isso daí até o fim não. Aí você vai ver, se você tivesse velado pelo casamento, valorizado o casamento. E valorizar o casamento é estar ao lado da esposa, ao lado dos filhos, não num boteco, não com amigos embriagados, certo? Mas valorizar a família, estar dando valor à família, vivendo para a família, a esposa vivendo para o esposo. Mas existem tantas ofertas aí fora, o diabo está dando oferta de mão cheia. É como as propagandas que tem. Você compra 36 pagamentos, 24 pagamentos. E a pessoa diz, opa, agora deu, agora eu vou comprar. Eles nunca pensam que vão ficar 3 anos com a cabeça quente. Vai comprar, mas 3 anos de cabeça quente. Não, mas o governo está oferecendo isso aí, ó, o juros baixinho e 3 anos de cabeça quente. A maioria de nós é assim, talvez sem poder comprar uma coisa à vista, a gente entra numa que depois sufoca. E o diabo está oferecendo também maneiras de você ir para o céu. Olha, você vai assim, você vai ficar de cabeça quente e não vai dar tempo de ler mensagem, não vai dar tempo de ler Bíblia, não vai dar tempo de valorizar o que Deus já fez. Eles estão assim porque o diabo enganou Eva e passa a enganar todo o povo da mensagem. Ele engana o povo da mensagem, dizendo, irmãos, com a mensagem na mão, os pregadores enganam o povo da mensagem, dizendo, o irmão Brana vai vir para a terceira puxada. Gente, não tem um membro naquela igreja que pega uns parágrafos desse, que pega os ungidos dos últimos dias e chega no bigode do pastor. Pega e chega aqui. Espera, pastor, o que você disse? A terceira etapa vai vir? Bom, vamos ler aqui o que o William Brana disse, porque quem prega a terceira etapa é o William Brana. Então você disse que ele tem que ressuscitar para pregar. Vamos ver se já aconteceu, que o menino fica mais sossegado, não fica esperando em alguém levantar, não. A coisa já foi feita. 373, 374, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução de Goiânia. Note, o mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia, quer dizer, não primeira e segunda etapa, mas quando começa a declarar sua mensagem, Apocalipse 10. Veio, a primeira etapa cura, a segunda etapa profetizando, terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado, guarde a palavra, vindicado. A única maneira que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Isso quer dizer, se você disser que o profeta vai fazer alguma coisa e a palavra não diz que ele vai fazer, e a palavra diz que ele já fez, e você é quem diz que ele vai fazer, então você não está valorizando a palavra nem a mensagem. Recorde que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Aí ele pergunta assim, o veem? Não, irmão, eles não vê nada. Mas isso daqui está claro. Está claro. Quando é que vai ter a terceira etapa? Ele diz, já foi. Brana diz, foi. Mas pregadores vêm aí com os livrinhos de irmão Brana, aqui está dizendo, irmão Brana está dizendo, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Eu não sei como que esse Osmar não vê a Brana cavalgando uma vez mais. Não vejo mesmo, não tem Bíblia para ver isso. Cavalgarei somente uma vez mais, é Elias para os judeus, não para nós. É para os judeus, não tem nada a ver para nós. Mas eles não percebem, cavalgarei por esse caminho. Ah, mas é Brana que está falando, não. É o espírito de Elias em Brana que está falando, não é Brana. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Não é Jesus que está falando, é o Pai em Jesus falando, o levantarei. Vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou levantá-lo. Amém. Bom,
Valorizar a terceira etapa. Você quer ver? Só coisinha simples. Quando a gente valoriza a terceira etapa, o que Deus já fez por nós, eu creio que isso aqui é tremendo, esta valorização da palavra. Valorizar o que Deus fez. Escuta, 133. Você viu que o irmão Brana está dizendo ali, nos ungidos dos últimos dias, ele está dizendo dessa vindicação, a terceira etapa. Ali já foi. Agora, o 133, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz assim: a voz voltou e disse, não a espada de um rei, quando a espada que a Bíblia caiu na mão dele no Quênio Sabino. Alguém diz, não, foi a espada, não foi Bíblia. O irmão Brana diz que aquela espada é a palavra de Deus. Ele diz assim, mais tarde nos foi revelado que aquela espada é a palavra de Deus. Então, nos foi revelado. Tem que dar valor à revelação. Aí ele diz assim, mas a espada do rei, a palavra do Senhor, disse, não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação de seu ministério. Quando ele pegou a espada na mão, a Bíblia na mão. Gente, a Bíblia para funcionar não é na mão dos teólogos da mensagem, não funciona, eles não sabem nem da deidade certa, prega uma deidade fora do que o profeta pregou. A Bíblia funcionou na mão de William Branham. Por isso, voltando atrás, falar bem do que Billy Paul Branham disse. Meu pai sabia fazer funcionar esta Bíblia. Então vocês têm que saber que o mesmo Espírito que estava em Branham para funcionar a Bíblia, tem que estar em nós, os pastores, para fazer funcionar essa mensagem. Tem que saber fazer funcionar. Tem pregador que pega a mensagem, pega os livros do profeta, mas eles não sabem fazer funcionar a mensagem. Eles põem uma vaca comendo capim na copa da árvore. Eles montam o quadro errado de Branham ressuscitando para pregar 7º selo, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Isso é uma vaca comendo capim na copa da árvore. Eles deveriam saber apresentar isso aqui para o povo. Meu pai sabia fazer funcionar essa Bíblia. Eu quero ver qual pastor que sabe fazer funcionar essa mensagem. Não teólogo. Mas só por ser teólogo e diz que andou com o irmão Brana, o outro fala que andou com o irmão Brana e diz que os trovões não foram revelados, e os indivíduos e os pastores e os membros estão ovacionando esses pregadores e dizem, que coisa, eu fico ao lado dele. Você deveria ficar ao lado da palavra. Deveria ficar ao lado da mensagem, valorizar a mensagem, e não esses teólogos que andou com o irmão Brana, e não esses homens que andou com o irmão Brana, que não valoriza a revelação. E qualquer pregador pode ter andado com o irmão Brana, se não valoriza que os trovões foram revelados, não valoriza a Brana. Porque a mensagem dos 7 trovões era Brana quem tinha que revelar. Está escrito na Bíblia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Não é para outro. E um pastor que diz que Brana não fez isso, ele não valoriza a mensagem. Amém. E não estou bravo, não. Está muito cedo para ficar bravo. Olha que eles dizem assim, eles estão cheios de mosto. Aí Pedro teve que levantar, eles não podem estar cheios de mosto, são 9 horas da manhã. Entende? Eu não estou bravo não, mas o Espírito de Deus fica irritado com esse povo, desobedientes. Valoriza o que Deus te deu, valoriza o profeta que Deus te deu, dizendo, ele revelou todas as coisas, ele cumpriu Apocalipse 10, nos dias da sua voz, ele revelou o segredo é Cristo, o segredo de Deus revelado, ele pregou, Cristo, o mistério de Deus revelado, não encoberto, a coisa está revelada, mas falta de valorizar o que Deus dá. Eles não valorizam. Amém. Tem mais alguma coisa? Tem aqui. O 138, em diante da qual atração sobre a montanha, eu não queria ler tudo, vou ler só o 140. Quando deu aquele estrondo lá na montanha, aí, o que você vai fazer agora? Ele diz, retornar para casa, pois assim diz o Senhor. Gente, valoriza o assim diz o Senhor. Vou voltar para casa, vou sair do monte,
eu vou sair dessa montanha que tem a atração. Qual a atração sobre a montanha? É os 7 anjos em cima dela. E o 7º anjo sendo tomado de cima da montanha para aquela nuvem de anjos. Esta é a atração. Qual é a atração sobre a montanha? Ele diz: o que você vai fazer agora, Bill? Vou para casa. Pois assim diz o Senhor, os 7, não os 6. Mas eu tenho mensagem de 64, que o Mombrana diz: ele nos revelou os 6 selos. Por certo, ele não podia falar do 7º. O 7º era o mistério do dia. Ele não falava. Então ele deixou isso desse jeito. É por isso que a Bíblia você encontra: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E ao mesmo tempo Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. Então como que é maior? Se quem me vê a mim, vê o Pai. E depois ele diz: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E aí você tem que ter revelação e valorizar a revelação, valorizar a deidade em carne. Então você tem que valorizar os trovões em carne, valorizar o 7º selo em carne. Eles pensam que essas coisas irmão Brana vai vir fazer depois da ressurreição. Não, já foi feita. Já foi feita. Irmão Brana, depois da ressurreição, não vai pregar selo para mais ninguém. Ele já pregou, já concluiu o ministério dele. Não tem um versículo na Bíblia que prova que Brana tinha que ressuscitar. Como Moisés tem versículo na Bíblia mostrando que ele morreu, mas não foi encontrado sua sepultura. Então Moisés podia voltar, porque não encontrou a sepultura. Nem Satanás encontrou a sepultura de Moisés. Aí então esse homem pode voltar. Mas Brana, a sepultura dele está lá em Jeffersonville. Você vai visitar se você quiser a sepultura dele. Mas vai visitar a sepultura de Moisés. Você não acha? Ele morreu no Monte Nebo. Mas vai lá procurar. Mas não está aqui, o diabo chegou lá. Mas cadê ele? Todos que morrem eu vejo. Todos que morrem eu como pó. A minha condenação é essa: pó será a sua comida todos os dias. E ele come o pó. É o corpo que volta ao pó. Ele come pó. E agora, o de Moisés não consegui. Cadê o corpo dele? E o arcanjo diz: o Senhor te repreenda. Você não tem que saber nada. O Senhor te repreenda, Satanás. Você não tem que saber nada de trovões mesmo. Por isso o profeta diz que da terceira etapa Satanás não sabe nada. E você pode ver isso daí para dizer que o diabo não sabe nada da terceira etapa. Você tem que dizer que esses irmãos são filhos dele. E é pesado demais, porque se Satanás não sabe nada da terceira etapa, quando o William Branham está dizendo aqui, a terceira etapa foi, a terceira etapa, estamos nela agora. Por que não entende isso? Está tudo escondido? Não, mente obscurecida, como pregamos ontem. É que tem acontecido com as pessoas. Então ele diz assim: assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, essas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Aí Deus abriu. Você vai ler lá, está aberto. Agora, valoriza a terceira puxada do profeta. A palavra do Senhor disse: não tem mais, não tem mais. É simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Isso é para comprovar que o seu ministério está efetivo. É a vindicação do seu ministério. Amém. Bom, vamos mais um pouquinho aqui para nós terminar. Eu creio que vale a pena repetir essas coisas com a inspiração da hora. Isso aqui vale a pena. Deus sempre, se precisa de um homem, dá os 59 do Desvelar de Deus, como nós lemos aqui também nesta mensagem, provando sua palavra, aquela roxinha da voz de Deus, parágrafo 110. Irmão Brana diz: quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem, que ele possa manter em suas mãos. O Desvelar 59. Agora encontramos aqui, Deus de Pentecostes. Deus não está operando no homem, ou atuando. Agora ele está operando através do homem, veio? Ele estava operando em um homem, então, Jesus. Agora, ele está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. Gente, ele não falava, ele está operando através de mim. Nem eu hoje preciso ficar abrindo a boca. Vocês têm que saber que Deus está operando através de mim nessa terceira puxada. Eu não
tem nem que abrir a boca. Eu estou repetindo isso daqui, porque Deus está operando através de mim. Não é eu que tenho que falar, quem tem que falar é quem ouve. É quem examina a mensagem e vê. E agora Ele está operando através do homem que Ele tem escolhido para esse propósito. O propósito da revelação não é meu, foi Deus em Brana. Esse é o propósito. Agora, o propósito de repetir o que Brana pregou, isto é um propósito de Deus em mim e em você. É o propósito de Deus escolher cada um de nós. Eu não tenho culpa de Deus não ter escolhido esse povo melhor do que nós, igrejas grandes, igreja que você vai lá e pensa que está igual a nossa, quase vazia. Vamos falar claro? Não, a igreja deles estão cheia e não tem revelação. Não tem a luz da palavra. Aí vai cumprir mesmo o que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. E agora, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu novo nome. Que você fala, no nome de Jesus está reunido 2 ou 3, hoje é muito fácil. É muito fácil. Mas para reunir no novo nome, 2 ou 3 não é fácil não. Viu? Você precisa de 2 ou 3 numa cidade, 2 ou 3 em outra cidade, para Deus poder estar ali, naquela cidade ainda, por causa daqueles 2 ou 3, estarem no meio deles, por causa de 2 ou 3, mas não do nome antigo, mas do novo nome, porque o novo nome foi revelado nos 7 trovões. Aí eu até não trouxe a mensagem aqui, mas está aqui perguntas e respostas, número 478, você sabe perguntar para o irmão Brano, se aquilo ainda ia acontecer. Foi revelado os 7 trovões, os 7 selos, ou ainda não foi dado a conhecer a nós? Ele diz, não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. É tão fácil, gente. É Brana falando e nós crendo, é só isso. E qual a outra coisa você vai notar? Os trovões, é tudo coisa que você tem que colocar os pingos nos is e dizer, isso é verdade. Por quê? 2 ou 3 testemunhas que sempre Deus diz. Quando você faz uma coisa, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Seja, se você quer falar de um irmão, do que ele fez, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Só você não vale. Certo? Se for falar de uma irmã, 2 ou 3 testemunhas. Para falar daquela irmã, o que ela fez? Vem cá, 2 ou 3 testemunhas. Então chama aquela irmã, vamos lá, chama aquele irmão, vem cá. Tem testemunhas que viram você fazendo tal e tal coisa. É isso, certo? 2 ou 3 testemunhas. Agora nós temos testemunha que os trovões foram revelados. Nós temos testemunhas que o 7º anjo abriu a palavra. Olha, é tanta testemunha aqui que no 245, união invisível da noiva, 245, uma parte, no meio do parágrafo, ele diz assim, e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha, os 7 selos, não os 6, os 7 selos, quando foram abertos na montanha, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não é verdade. É Brana que está dizendo, valoriza o que ele disse, os 7 selos que foi aberto na montanha, e abriu na montanha e revelou no quartinho. É isso que você tem que ver. Até o 7º selo foi aberto na montanha, mas para ser revelado, ele estava em carne humana, então ele diz, ele não nos revelou, não nos abriu o 7º selo, porque é o selo da sua vinda, vigie bem o 7º. E ninguém viu nada daquilo, o selo da vinda estava ali, era o ministério de William Branham, e eles não puderam aceitar aquilo. Amém. Com respeito aos 7 trovões, outra vez, vou repetir porque é bom, as 3 testemunhas, é bom a gente falar sobre isso daqui também. Tem as 2 testemunhas aqui, que é sobre os trovões. Perguntas e respostas 4, verso 78, parágrafo 78, e o desvelar 273 a 278 tem também. Agora, isso aqui só fica para você que tem conhecimento, revelação desta verdade. Não vou nem ler tudo, certo? Vou ler só o finalzinho aqui. Quando alguém diz, você tem poder para fazer uma nova Bíblia, você tem qualidade? Eu disse, mas veja, não pode ser acrescentado ou tirado uma palavra. Por isso se valoriza um profeta. A revelação dos trovões não aumenta a Bíblia, não diminui a Bíblia. A revelação dos trovões autentica a Bíblia, magnifica a Bíblia.
Amém? Por isso, você que vai pensar, não, os trovões, o irmão Brana ainda vai trazer a revelação dos trovões fora da Bíblia? Brana diz que não. Ele diz que não, está aqui. Ele disse, porque você não poderia, você tem todas as qualidades. Eu disse, mas veja, você não se pode acrescentar, ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, veio. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem. Vamos valorizar essa revelação agora. Quando eles perguntaram para o irmão Brana, não será uma revelação para ser dada a algum homem? Eu disse, não, senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Isto seria acrescentar a Bíblia ou tirar da Bíblia, acrescentar a mensagem ou tirar da mensagem. Vamos ver o que ele completa aqui, meu Deus do céu. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. As pessoas não verem isso, os 7 selos abriu a revelação, e você tem que valorizar isso. Não valorizar, eu te garanto, quando você não valoriza o marido, você perde o marido, não valoriza a mulher, você perde a mulher. Que de uma forma ou de outra, a pessoa muitas vezes está vivendo dentro de casa, mas já perdeu. Não pode, você pode estar vivendo com o marido, com a mulher dentro de casa, mas por não valorizar, você perdeu aquele marido, perdeu aquela mulher. Você vai encontrar que aquele marido tem mais prazer de estar no botequim do que em casa, com a esposa. Vai ter mais prazer de estar na rua do que no lar, com a esposa, com os filhos. Perdeu. Já perdeu na cama. A mulher já perdeu o esposo na cama. O marido já perdeu a esposa na cama. Não valorizou o casamento. Um não tem prazer com o outro mais sexualmente. Vamos falar claro. Não tem prazer, já olha um para o outro e não tem prazer. Se essa coisa morresse era melhor. Não tem prazer mais. Não valorizou o casamento. Não valorizou. Você fica fazendo dentro de casa. Quem sabe à noite eu falo um pouquinho sobre a idade e voltando no poder ainda. A idade. Estava pensando nisso daí de Abraão. Mas deixa eu terminar agora, porque agora meu tempo já está no finzinho aqui. Só para mostrar 3 testemunhos. Estou mostrando só 3 testemunhos dos trovões, 3 testemunhos da terceira etapa. Estou mostrando isso aqui, só para você ver o que é, então, valorizar. É dar importância a determinada coisa. Isso é valor. Você dá importância a determinada coisa. Dá importância ao casamento, dá importância à revelação. Tem que importar com isso, gente. Tem que dar valor a isto. Valor a isto mais do que marido, mulher, filhos, igreja, pastor. Companheirismo, eu tenho que dar valor à revelação. Você não pensa de ser iludido como esse povo vive iludido na mensagem? Todos denominacionais, obra dos nicolaítas, que estão valorizando encontros pastorais, quando não existe nem isso na Bíblia nem na mensagem. Eles não encontram isso na mensagem. O profeta falou com respeito a isso. Quando o irmão Brana disse que teria que ter o encontro do pastor, os seus obreiros, uma vez por mês, era local, não esse negócio regional, de pôr bispo de região. Lê a Era de Pérgamo para você ver, quando o irmão Brana fala da obra dos nicolaítas, lê a Era de Pérgamo para você ver. Qualquer dia eu vou fazer outra mensagem sobre isso, para você ver o que o irmão Brana pensava com respeito à reunião de pastores, bispo de região. Como existe aí bispo de região e a igreja. O povo não lê mensagem mais, o povo não tem revelação, não valoriza o que Brana pregou. Brana pregou contra o que eles estão dando valor hoje. Eles estão dando valor. O meu pastor passou pelo plenário, passou pela obra da besta, passou pela marca da besta. E você também. A valorização é um homem chamado por Deus, ele vai e prega. Ele vai e prega, não tem que ser enviado por nenhum concílio de ministros. Ele tem luz para pregar a mensagem. Paulo diz, eu não fui a Jerusalém ter com os demais apóstolos, mas eu encontrei com Jesus Cristo no deserto da Arábia. Gálatas, leia o livro de Gálatas, para ver se Paulo passou pelo concílio de Jerusalém para poder ir pregar, pedir licença para poder pregar, para dizer que a mensagem dele era verdadeira. Não, e eu também não tenho que passar pelo concílio de Goiânia, pelo concílio do Canadá, pelo concílio da África.
Nós temos que pregar o que é verdade. Pregue a mensagem. Isso aqui é verdade. O que estão fazendo de encontros pastorais é obra dos nicolaítas. O que estão fazendo, achando que é obra de Deus. E muitos no início disseram, você precisa fazer encontro de pastor também. É bom que não aumente, porque pelo menos tire isso da sua cabeça. Não aumenta os pastores. Para tirar isso da sua cabeça, tem que fazer encontro do povo, não de pastores. É o povo que precisa. Aí todos estão em comum acordo, mas sem aquela liderança. Vou deixar para outra pregação. Tem que parar aqui agora. Certo? Você chega ao ponto. Deixa esse último parágrafo, 207. A união invisível. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui saiu Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria, tampouco a pentecostal. E hoje eles querem ressuscitar o movimento pentecostal dentro da mensagem, quando William Branham disse que o pentecostal não funcionava nos dias dele. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. É isso daqui, esse movimento que pregamos, a terceira puxada, é a abertura dos 7 selos, não de 6, é para mostrar para você que o 7 foi aberto, não só 6. Irmão Branham podia citar em alguma mensagem, ele nos abriu 6 selos. O 7º ele não pôde nos abrir, porque é o selo da sua vinda. Ele tinha que pregar assim, porque era o mistério do dia. Hoje não é mistério mais, já foi revelado. Nos dias de Branham mesmo foi revelado. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado. Outra vez, tão perfeitamente que aí não há pergunta, é exatamente perfeito. Olha, não há pergunta sobre deidade, não há pergunta sobre selos, não há pergunta sobre trovões, não há pergunta sobre novo nome, não há pergunta sobre terceira puxada, não há pergunta, está tudo revelado, não há pergunta. Se alguém pensa em fazer uma pergunta, eu quero saber como você pensa da deidade. Não há pergunta, Branham revelou tudo, está tudo nos selos, nas eras, você pega, está tudo revelado. Só faz doutrina porque são testemunhas de Jeová dentro da mensagem. São dualistas dentro da mensagem, quando Branham pregou a deidade de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é Deus, não tem outro Deus além dele. E agora você quer dizer, bom, Jesus Cristo é Deus, mas o Filho não era Deus. Eu queria até te dar mais alguma coisa. Será que eu encontro aqui agora? Irmão Branham cita cada coisa na mensagem que dá para as pessoas tropeçar mesmo. Meu Deus, acho que agora não vai dar. Eu não vou dar conta de encontrar isso aqui. Quando o irmão Branham cita estas coisas, é tão tremendo, o que o irmão Branham cita é tão tremendo. Mas ele mostra isso daí. Daqui, dá para as pessoas tropeçar. Mas o irmão Branham fala assim, eu vou te dizer que não é certa a expressão, eu vou te afirmar, não é certo, mas Branham expressou, certo? Porque ele expressou assim, o parágrafo 131, provando sua palavra, essa roxinha, do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Essa expressão não é certa. O irmão Branham falou sobre isso antes, que não se pode dizer Deus Filho, porque é Filho de Deus. Mas aqui ele vem expressando, ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Quando você viu o Filho, era Deus em carne. O Filho não é eterno, isso é Bíblia também, isso é mensagem. O Filho não é eterno, mas o Pai estava aqui no Filho, o Pai se tornou Filho. Isso é Bíblia, isso é mensagem do profeta, não essa deidade pregada por teólogo que andou com o irmão Branham, uma deidade chamada dualidade. Agora já sei a pergunta para ele, mas o Pai e o Filho é um só? Não, ele diz é dois. É dois? Então você pode ir para lá com essa crença que Branham nunca pregou isso. Nunca Branham pregou que o Pai e Filho são duas pessoas, são dois. Ele pregou de ofício, os 3 ofícios. Aqui, então ele disse, ele era Deus o Pai, então ele se tornou Deus Filho, agora ele é Deus Espírito Santo. Não 3 deuses, um Deus, 3 manifestações, 3 atributos do mesmo Deus. Então
Quando você via Jesus na terra, você tem que saber que era Deus em carne. Quando você viu Brana nos Estados Unidos, eu leio aqui que não deu para me ir lá ver, eu sabia, hoje eu sei, era Deus nos Estados Unidos, Deus em carne. Eu estou vendo na Bíblia, estou vendo na mensagem, era Deus e 2 anjos. Billy Graham e Oral Roberts eram anjos, mas Brana era Deus em carne, era o morfe. No século XX, o morfe, a máscara de Deus era Brana. Você quer ver Deus? Olha em Brana. Você queria ver Deus? Olhava em Jesus. Não tinha outro lugar não, nem no céu, nem na terra, era ali. Deus estava confinado num homem chamado Jesus. E agora no século XX, Deus se confinou num homem chamado William Brana. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler e crer nessas coisas. Ajuda-se o povo e conceda-nos cada dia esta grande revelação que é a luz, a alegria de podermos valorizar a revelação. Seu profeta valorizou, seu profeta revelou o que é o Pai no Filho, a deidade. É o Pai no Filho, não o Pai e um Filho, é o Pai no Filho, a revelação da deidade. Obrigado por isto, Senhor, porque o Senhor não mandou um filho para nos salvar, conforme o seu profeta pregou na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, o Senhor não mandou um filho, o Senhor não mandou um anjo, o Senhor veio no Filho, o Senhor estava em carne, o Senhor é o Salvador. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, que este povo valorize a revelação da deidade para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Ele subiu no trono e se assentou, mas não era o trono do Pai, pois no trono do Pai ele intercedeu, no seu trono vem para julgar. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. Quem vencer a sentar-se-á comigo, quem tem este amigo sempre vai vencer. Vai ganhar uma pedrinha branca, a revelação do seu grande poder. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. E vencer quer dizer persistir, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, desprender-se das coisas da terra, vencer Laodiceia e o grande dragão. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu.